evangélicos, membros e congregados da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, em especial aqui em Jardim Lola, igreja sede, igrejas co-irmãs desta casa, que porventura estejam contemplando este culto. Saudar também os simpatizantes da nossa fé, embora não professe, todavia admiram de alguma forma. Saudar com alegria também aqueles que não seguem nenhum tipo de religião. De igual forma, eu cumprimento a todos, sem exceção, com a doce paz de Jesus. A alegria de estar aqui é sempre renovada a cada convite, né? Sinto-me tão de casa que não preciso mais nem de convite para estar aqui, né? Os dias têm sido corridos, a vontade de estar aqui tem batido, e já não viemos antes. Não foi porque o pastor não nos convidou não, viu? Ainda que o convite tenha vindo agora, né? Mas sei da alegria do relacionamento desta casa conosco, é uma alegria muito grande. Culto de jovens, fico feliz por estar pregando num culto como este, desta natureza, de saber que há jovens nesta casa, e a igreja presbiteriana, eu não sei se os mais novos sabem, mas é uma igreja pioneira em trabalhos com juventude. Você sabia disso? A igreja presbiteriana tem uma história muito linda de missiologia com jovens, trabalhos de preparação, de vocacionamento, com mocidade. Não sei se vocês sabem, mas a igreja presbiteriana é uma das igrejas pioneiras do evangelho no Brasil. É uma igreja que tem história, é uma igreja que tem fundamento, que tem alicerce. Então, pregar num culto de mocidade para presbiterianos é pregar do que se deve ter muita responsabilidade, além da própria escritura, é ter responsabilidade com a história, porque é uma igreja que tem um trabalho muito forte, além da área missiológica, também na área da música. Haja visto o Ministério de Louvor que se tem aqui, né? O LPA, né? Onde você passa numa igreja presbiteriana, você vê essa marca muito registrada do louvor, da música, da musicalidade, além dos fundamentos dos presbitérios que ela traz e que dá suporte e razões para que você tenha aquele orgulho glorioso, feliz de fazer parte de uma denominação, de ter nascido numa denominação como a denominação evangélica, a igreja presbiteriana. E para aperfeiçoar mais ainda tudo isto, o título ou codinome desta denominação aqui, que diz a vosso respeito, trata-se de uma presbiteriana Nova Jerusalém. Além de todos os princípios que traz os indícios do presbitério, traz também o renovo da fé pentecostal, traz também as evidências do pentecostalismo clássico, contemporâneo, os dogmas da nossa fé, que professam a evidência e o poder, a glória, a efusão do Espírito Santo. Ou seja, traduzindo, é um povo que dá lugar e que recebe de graça e dá de graça aquilo que o Senhor veio nos trazer por um alto preço. Isso já é motivo para os que estão aqui e os que estão em casa se sentirem felizes e dar aquele grito de glória a Deus, assim, bonito, né? Que anima qualquer pregador, né? Aqueles glória a Deus, aquelas aleluias, né? Fico muito feliz. Já rasguei muita seda, né, aqui? Até agora, mas brincadeira, viu? Isso tudo é verdade. Parabéns, pastor Carlos Cabral, presidente deste campo, e ao seu co-pastor, pastor Josean, todos os seus obreiros, o ministério aqui, suas famílias. Quero saudar com muita reverência. Pois bem, quero, antes de pregar, aproveitando o meu tempo, também me solidarizar aqui com as situações difíceis que temos vivido e que a igreja aqui nesta casa tem enfrentado também. Tenho recebido notícias, sim, né, da nossa saudosa irmã Tiane, né?
e que aqui eu deixo os meus sentimentos à família, à irmã Luísa, a todos os que aqui caminhavam, né, ao pastor dela, né, agora não mais, porque o pastor dela agora levou para ela, né? E no grande dia vai pedir conta deste pastor aqui sobre o que foi feito com ela ainda aqui, né? Ser pastor não é fácil, né? Então cuide do seu pastor. Olhe para quem está do seu lado e diga: cuide do seu pastor. Porque Pedro ensina que se você não cuidar bem dele, as orações dele por você não serão respondidas. Aí o pastor vai ficar naquele clima: meu Deus, por que o senhor não responde? A falta de fé é minha, o erro é meu. E o senhor vai dizer: não, o erro é de quem você está orando, porque eles não têm cuidado bem de você. E quando você intercede por eles, certo? Há um bloqueio, porque eu não vou atender um pedido seu, ainda que fiel seja, por uma pessoa que esteja infiel. Então é um princípio a ser observado, né? Só os jovens que estão aqui, levante sua mão para eu ver. Só os jovens. Que maravilha. Obrigado a irmã Miriam, né? Olhei para ela, ela me serviu. É a futura diaconisa então, viu? Olhei para ela, José, eu chamei, ela veio aqui e foi me servir ali, porque as diaconisas estavam ocupadas, né? Por sinal, quero saudar aqui a diaconisa irmã Simone, esposa do pastor Josean, diaconisa irmã Marta. Há mais alguma diaconisa, pastor, aqui entre nós? Quem? Diaconisa irmã Ivete, ok. Amém. E todo o corpo diaconal aqui, o presidente da mesa diaconal, que eu não vi aqui, né? Mas, né, o diácono Emerson, sua família, que Deus abençoe. Pois bem, carta de Paulo a Timóteo, primeira e segunda carta. Mas pastor, qual o capítulo, qual o versículo? 6 capítulos da primeira carta e 4 capítulos da segunda. Pronto, são 9 capítulos aqui. Glória a Deus. Para os jovens, quando chegarem em casa, estudar. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem, quando encontrado por um mentor, por um homem que acreditou no seu ministério, por um homem que acreditou na sua vida cristã, nascido em um lar dividido, nascido em um lar hebreu com um lar grego, filho de pai grego com mãe hebreia, então você já viu em que química dá. Filho de um pai que, nas suas filosofias, se achava o detentor da verdade contra a verdade, e de uma mãe que defendia com unhas e dentes uma fé crida em Moisés, crida em Abraão, aperfeiçoada em Moisés e disseminada através dos seus profetas, e que ela costumou ouvir da sua mãe, certo? E começou assim a ensinar a esse jovem a crer. Enquanto o pai ensinava de um lado o que era errado, a mãe procurava pregar e ensinar o que era certo. Aí vai um conselho para a mãe que está me ouvindo em casa e que porventura tem um esposo que não é crente e que logicamente vai defender aquilo que crê. Não se porte com ira ou com indecência, não, certo? Apenas pregue a verdade em que você crê e procure edificar sobre um fundamento fiel e verdadeiro a fé da sua família. Então, Paulo, quando olha para esse jovem, Paulo, ele vê não com um olhar comum ou simples, mas com um olhar missionário. Paulo olha para Timóteo, ainda com quase 16 anos de idade, e vê-lo com um grande futuro, e mais do que isso, um grande presente ministerial. E aqui é possível ver, a olho nu, cada jovem como este, com um ministério muito grande, muito belo. Vê esse jovem aqui com ministérios na palavra, com ministérios no louvor, com ministérios na arte do servir, como um diácono, como diaconisa. Vê esse jovem aqui, e eu falo para a liderança, você sabe muito bem disso, eu não preciso aqui entrar em detalhes, percebo movimentos em culto, certo? Não para assistir culto, mas há aquela tendência a avaliar, observar, e eu vejo jovens aqui, desde o dia que conheço essa igreja, que percebe-se no olhar, quando se canta, quando se prega, quando o próprio pastor da igreja quer perceber um jovem abençoado por Deus,
quer analisar e quer prestar atenção num jovem comprometido com Deus, preste atenção quando o pastor pegar o microfone. Preste atenção esse jovem quando o pastor ele assumir a tribuna, e veja a atenção que ele vai dar a esse pastor. Se esse jovem ele parar o que estiver fazendo e prestar atenção no pastor dele, você pode entender que esse jovem tem um presente tremendo para a sua vida ministerial. Agora, se ele for daquele que estava o louvor, e ele estava envolvidíssimo, mas quando o pastor pega o microfone, ele não está nem aí, certo? É preciso ser trabalhado uma mocidade como essa, um jovem como este. Ou então, certo? Qualquer outro pegar o microfone e ele se empolgar, mas se o pastor da igreja, ele for falar, esse jovem ele não simpatizar, é digno de um tratamento, de uma terapia espiritual e de um acompanhamento psicológico por parte da diretoria da igreja, dos pastores da igreja, porque ele precisa de mais. Então, Timóteo aqui, quando Paulo olha para ele, ele percebe não um jovem desejoso a crescer no seu ministério. Quantos jovens aqui têm desejo de crescer no seu ministério? Deixa eu olhar aqui. Tem jovens aqui, muito bem, glória a Deus. Certo? E Paulo olha para Timóteo e quase com um apelo daquele jovem, querendo ir com Paulo. E Paulo não foi naquela primeira viagem para buscar um missionário. Ele foi numa expedição e como conhecia Lóide e Eunice, mãe e vó do próprio Timóteo, ele foi e como era costume ali, ele passou por aqueles lados. E para surpresa dele, não de Deus, mas todo um processo traçado pelo Senhor, Paulo olha para ele e quase que um apelo ele recebe de dizer, deixe-me ir contigo. Mas Paulo não leva a primeiro momento, certo? Mas numa outra viagem, Paulo chega para aquela família e arrebata aquele jovem, não para fazer um curso teológico, não para fazer um trabalho de aconselhamento ou de pesquisa acerca do ministério dele, mas quando Paulo bate o olho nele, disse, venha e tem uma igreja para você pastorear, tem uma igreja, tem um rebanho para você pastorear. E eu quero dizer aqui que todo ministério, ele tem um lado especificamente pastoreio. Todo ministério, seja ele no louvor, seja ele na pregação, seja ele em que área for, ele tem um aspecto pastoreio dessa identidade. Cada ministro de louvor é um tipo de pastor, cada diácono é um tipo de pastor, cada presbítero é um tipo de pastor, cada ministério que se exerce na casa do Senhor, ele, por ser uma liderança, ele exerce responsabilidade e compromisso com as ovelhas. Então não é só o cantar, e para minha tristeza vejo muitas áreas, muitos lugares, pessoas desvalorizando um vocalista, um ministro de louvor, ou que área, como você queira chamar, por se tratar o louvor como área somente de música, e aí não reconhece como uma autoridade religiosa, como autoridade espiritual. Esta pessoa precisa entender, essa pessoa precisa aprender que todos que exercem função de ministração na casa do Senhor, sobre ele está a responsabilidade do compromisso sobre quem ele está falando. Então é um tipo de pastoreio que está sobre essa pessoa. Então quando você sair daqui, alguém tem que olhar para você e ver você como um luzeiro resplandecendo no meio de treva, tem que olhar para você e ver como uma espécie de liderança a ser seguida, e não como um jovem que toca aqui e quando sai dali já começa a debandear e ninguém sabe mais se ele é um cantor da casa do Senhor. Para minha tristeza, eu ouvi hoje alguém chamando o meu menino para tocar a bateria, e eu sei que isso aqui vai para a rede, e eu não tenho vergonha de falar isso, certo? E eu disse para ele, olha, mas o pastor está sabendo? E ele disse, não precisa, não precisa. E eu fiquei indignado com uma coisa dessa, porque como é que o pastor agora é pastor de um ministro de louvor, de um grupo de louvor, e este grupo marca ensaios em tais lugares, e que o pastor da igreja não está sabendo? Me mostre na Bíblia Sagrada, aonde está a bênção e a presença de Deus no ensaio como esse, me diga. Eu desafio qualquer um a me procurar depois disso aqui e dizer na Bíblia Sagrada, me mostra aonde está o princípio da submissão e da hierarquia eclesiástica aqui, respeitada e empregada por parte de um ministro de louvor como esse. Não, eu disse, meu menino não vai. Disse para ele que ele tinha um compromisso e disse, não vai. Não disse o porquê, mas disse, não vai, porque não tem a bênção de Deus aí depois quer estar num culto como este, cantando, quer estar num culto como este, recebendo a bênção e abençoando, as mãos têm que ser levantadas, ungidas e sem mácula.
O lábio que procede de um louvor tem que estar puro e santificado. Os pés, disse Isaías, tem que caminhar não para o sangue, ou não para o caminho mau. As mãos têm que estar lavadas, não de sangue, mas na água limpa, de uma pura consciência, que é a glória de todo crente. É assim que um jovem tem que se comportar. Olhe para quem está do seu lado, só jovem aqui, e diga: você é um pastor. Diga: você é um tipo de pastoreio nesta casa. Ninguém tem que olhar para você e dizer: eu não dou nada por ali, ou desacredito. Não, porque a primeira visão que Paulo teve de Timóteo foi a visão ministerial dele. Paulo, quando olha para ele, você percebe, ele no capítulo 1 da carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai falar de alguns fundamentos da doutrina ministerial. Ele fala primeiro da doutrina do evangelho sobre a graça, capítulo 1. No capítulo 2 ele instrui Timóteo quanto à adoração sacerdotal ou pastoral. No capítulo 3 ele orienta Timóteo a lidar e a visionar, a ter uma compreensão do ministério diaconal e presbiterado. Ele, no capítulo 4, ele orienta Timóteo acerca de assuntos escatológicos, dizendo: Timóteo, atente para o que há de vir, porque diligentemente haverás de dar conta e prestar conta de ti mesmo. Então, ao chegar no capítulo 4 e o versículo 6, ele diz: Timóteo, você transmitindo estas coisas, você, aos seus irmãos, você será um ministro de Cristo. Timóteo, se você atentar para essas verdades contidas nas Escrituras e se considerar e se posicionar como uma liderança na casa do Senhor, e não há liderança que lidere sozinho sem uma liderança maior que ela. O mal de todo líder é achar que ele agora tem o controle de alguma coisa e ele resolve guiar por si mesmo. Se há um ministério de louvor constituído sobre uma casa, ele está constituído debaixo de autoridade, para que ele possa ser uma autoridade. Rebelde fica do muro para fora, mas quem prevalece entra lá e diz: o Senhor nos deu a terra, este entra e toma posse da terra prometida. Incrédulo é engolido no meio do caminho por terra se abrindo, mas os que creem goza do mel e do mel e goza do fruto que está lá dentro, porque Deus é fiel, do leite e do mel, certo? Os prostitutos, cultualmente falando, ou seja, o que é isso? É aquele que está aqui num culto como esse, mas ele adora não a Deus, mas resolve adorar o seu próprio ego, a sua própria natureza, seu próprio corpo. Estes são o que a Bíblia chama de prostituto cultual. É você prestar uma honra com um corpo que Deus disse que é templo e morada do Espírito dele, e você de repente a cultuar a si mesmo. Você pega um corpo que o Senhor diz: quem habita aí sou eu, não é você. Onde é que está escrito que a Bíblia diz que o teu corpo é templo e morada do teu Espírito? Onde é que a Bíblia diz que o teu corpo é templo e morada seu? Não, ele é templo e morada do Espírito. Então, por favor, não queira habitar nele como se ele fosse seu, porque o templo é daquele que está lá em cima e está dentro de você. Estes ficam adorando o bezerro, mas os verdadeiros cultuadores, este sai para um culto como este, dizendo: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me vem o refúgio, o socorro, e chega à conclusão que o seu refúgio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Timóteo é olhado por Paulo com um olhar que todo pastor deve ter com um jovem. Um jovem que olha, o pastor que olha para o jovem, vê e procura ver nele um ministério. Ministério. Porque Deus não chama ninguém sem que lhe dê, outorgue um ministério, para que ele exerça o trabalho legalmente e com autoridade. Todos nós aqui temos um ministério confiado por Deus e dado e entregue a ele. João o Batista esteve alguns dias entre Jesus no meio dele, mas ele não sabia quem era Jesus. Jesus, muito simples nas suas vestes, no seu comportamento, não tinha principiado ainda seus milagres, não tinha usado ainda do poder para curar e libertar. E João dá uma das mais lindas declarações e diz:
eu não conhecia, ainda ele estando entre nós. Mas para isto eu vim. Para quê? Para fazê-lo conhecido. Como? Batizando. Você veio e eu vim para fazer Jesus conhecido. De que área é, ele é quem decide ser ou fazer. Uns veio para fazer Jesus conhecido pregando. Outros veio para fazer Jesus conhecido cantando. Outros veio para fazer Jesus conhecido pastoreando. Outros veio para fazer Jesus conhecido servindo como diácono, como presbítero, como pastor, enfim. Mas todos foram entregues o ministério para ser desenvolvido, multiplicado e para ser anunciado aquele que está nele, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, toda a liderança, ela está submissa a um líder, e este líder é o pastor da igreja. Jovem que quer crescer em seu ministério, como Timóteo queria, e ele desejava, a ponto de Paulo olhar para ele dizendo: Timóteo, eu aprendo uma coisa contigo. E Paulo foi aprender isso com Timóteo. Quem deseja um episcopado, no original grego é quem deseja ser um bispo, ou quem deseja ser um pastor, ou quem deseja ser um presbítero, é a mesma linha. Excelente ministério, deseja, almeja. Hoje as pessoas olham e dizem: Deus me livre de ser um pastor, né? Meu Deus, não, quero ser pastor não. De repente a esposa olha para o pastor e diz: olha, nem invente, viu? Porque para ser pastor, não inventa esse negócio de ser pastor não, né? Certo? E não esquece ela, certo? Que ela, por exercer o ministério na casa do Senhor, é um tipo de pastoreio dentro da casa de Deus. Não é o pastor da igreja, o anjo, mas é um tipo de pastoreio. Então, esse pastoreio, ele é alimentado por duas fontes. Por quantas? Uma, a estrela da manhã que brilha eternamente e ilumina. A outra estrela que, segundo João escreve no livro do Apocalipse, capítulo 2, está sentado aqui na minha retaguarda, que é o pastor da igreja. Então, esses pastores que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo aqui, eu estou vendo aqui ovelhas e também estou vendo pastores, certo? Eu estou vendo aqui pessoas que, se exerce função de responsabilidade nesta casa, pode sair daqui com a cabeça preocupada em dizer: eu preciso tomar atitudes de pastor. Não é atitudes do pastor, que atitudes do pastor quem toma é ele, é atitudes de pastor, que faz parte, que atitudes de pastor é essa? Atitudes pastorais, atentando o que Paulo orientou para a doutrina, atentando para uma adoração perfeita de um pastor exemplar, de uma adoração que conduz outros, que guia outros, que serve como exemplo para outros, que serve para instrução de outros, aconselhamento. Acabe com essa história de que cabeça de jovem é cabeça de vento. Jogue isso no inferno para dentro, porque Paulo disse: Timóteo, não despreze a sua mocidade, não despreze a tua tenra idade, porém maturidade se tem com experiência e não com idade. Salomão, ele escreve dizendo: procurei entre os jovens um sábio e encontrei jovens tolos entre os que eu procurei. Querido, jovens, você é um pastor, você é um líder no meio deste rebanho. Jovens novos convertidos vão entrar por essas portas. Quantos creem assim? E que precisam de jovens com atitudes de pastor, jovens serenos, equilibrados, jovens que não vão em cabeça de líder, que não ande conforme a cabeça do pastor, porque ele é um tipo de pastor. Jovens que têm a responsabilidade de, num culto como este, levar a igreja a ascender a um nível de graça na adoração. Se isso aqui não é uma liderança, eu não sei o que é mais não. Porque eu estou aqui, um dirigente de um culto, ele está aqui, ele é um tipo de pastor, levando este povo todinho a uma dimensão da presença de Deus. Cheguei para um jovem esses dias, um jovem senhor, e disse para ele:
se um dirigente, se um condutor de um culto, porque dirigente de culto, eu já ensinei isso aqui, não foi? Dirigente de culto só tem um aqui, né, que é o pastor. Todos nós outros somos condutores do trabalho. O dirigente do culto, se eu não ensinei isso aqui, estou ensinando agora. O dirigente do culto é o pastor. Esteja ele aqui ou esteja ele em casa, o único dirigente do culto chama-se o pastor. E nós estamos... O que é que Luísa estava fazendo aqui? Luísa estava conduzindo o culto. Mas quem dirige é ele. Ele é o único no culto como esse que tem autoridade para chegar e dizer, certo? Nomeie fulano, indique fulano, faça assim. Ele é o único que tem autoridade, o único para mudar a liturgia de culto. O único. Ok? O único. Eu não posso chegar aqui e de repente alguém fazer uma programação e eu chegar aí e dizer, não, faça isso, mas não faça assim. Certo? Porque o único que está sentado do meu lado como instrutor, e eu no volante aqui, e ele pode dizer dobre para ali, dobre para lá, é o pastor. Nós outros somos condutores do trabalho, dando as oportunidades. Jovem, a partir do momento que chega num lugar aqui, num local como esse, ele é um tipo de autoridade pastoral. Vamos sair daqui bem ciente das nossas responsabilidades nesse culto de mocidade, né? Paulo chega para Timóteo no capítulo 5 e fala de pessoas mais idosas. Olha o que Paulo estava dizendo para um jovem. Olha o que Paulo estava dizendo para um jovem. Ele fala acerca dos velhos e acerca das viúvas, orientando um jovem a aconselhar os mais velhos. Se isso não é um tipo de autoridade dentro da casa do Senhor, é o quê? Se isso não é um tipo de expedição ou de expectação pastoral, é o quê, pelo amor de Deus? Então vamos parar de se achar que todo tempo a gente tem que precisar que alguém sente e diga, não, vá assim, não, assim, ou então ficou passando a mão assim na cabeça. Exerça a posição, porque você não foi colocado por homem, você foi posto por Deus. O pastor, quando nomeou você para cantar num conjunto como esse, para tocar, ele está dizendo, eu quero líder aqui em cima, eu quero ministros aqui em cima, eu quero autoridades pastorais aqui em cima, certo? Onde prevalece a unidade, a comunhão, o exemplo, a fidelidade, o bom trato, e não pessoas que as pessoas olhem e ao invés de se aproximar, se distanciem. Não. Paulo chega para Timóteo, capítulo 5 da primeira carta, e orienta acerca dos mais velhos. E coisa boa, é um mais idoso. Eu já passei dos 40, já estou na marca do pênalti já, viu? Certo? E olha para um jovem e vê aquele jovem com comportamento, né, sereno ali. Não impressiona, não? Tu diz, meu Deus, e quando vai olhar, né, vê aquele coisa mais linda, né, não? Quando às vezes eu saio com a minha esposa, a gente vê uns jovens caminhando para a igreja, diz que coisa mais bela é a mocidade caminhando para a casa do Senhor. Tem coisa mais linda do que um jovem e um idoso caminhando para a casa do Senhor? Tem não. O jovem é o começo, o idoso já está no fim, igual a mim, estou quase chegando lá. Então quando você caminha, principalmente quando você olha para um jovem, ele caminhando para a casa do Senhor, num mundo como esse que Paulo escreve, acerca dos últimos tempos como trabalhosos, e tu vê um jovem como um exemplo de liderança na casa do Senhor, isso é glorioso, gente. Aí é como o salmista diz, é coisa maravilhosa demais aos nossos olhos. Só Deus faz isso. Então, Paulo começa a orientar Timóteo acerca dos deveres de servos, a dizer para o jovem, a atentar para um trabalhador, um funcionário, e dizer, jovem, seja exemplo de um bom funcionário. Seja exemplo de um funcionário fiel, comprometido, certo? Com o trabalho, com a fidelidade com o seu Senhor, fazendo como para Deus e não como para o homem. Isso é Paulo orientando a um jovem, mandando ele ser exemplo e orientar a trabalhadores, a funcionários. E ele chega, certo? A Timóteo, falando no capítulo 6 ainda, e terminando, acerca de uma vida exemplar, dizendo, tu porém, ó homem de Deus, diga para esse jovem que está aí, ó, diga, tu homem de Deus, diga para ele aí, isso, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
Olha o que Timóteo fala aqui. Certo? Olha o que Paulo fala para Timóteo aqui, diz: tu, porém, homem de Deus. Olha como Timóteo vai falar, como Paulo vai falar com Timóteo. João, quando se dirige aos jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês venceram o maligno, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vós. Paulo, quando vem tratando com Timóteo aqui, ele diz: homem de Deus, foge de tudo que é contrário, aperfeiçoa-te, dedica-se, segue a justiça, a piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Essas qualidades têm que estar em nós, e essas qualidades são pastorais, essas qualidades são de liderança, e cada jovem que está aqui, certo, é um líder nesta casa, nesta e não desta. O líder desta é o Senhor, e que tem como líder maior aqui o pastor, e que tem nos seus membros que exercem liderança como líderes nela. E ele diz: Timóteo, guarda o teu depósito, que foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, as oposições que falsamente chamada ciência se levanta. Guarda o teu depósito. Todos nós aqui temos um depósito. Depósito é lugar para se armazenar, para se guardar. E Timóteo, ele não nem diz guarda o que está dentro do depósito, ele diz guarda o depósito. Paulo chega a dizer: Timóteo, guarda o teu depósito. Por que ele não diz guarda o que tem dentro dele? Paulo chega a dizer que o que tem dentro desse depósito é tão sublime que ele diz que esse depósito passa a ser de barro, porque dentro está a excelência do ouro, que é a glória do Senhor. Então guarde esse seu depósito, porque se cair quebra. Diga: se cair quebra. Barro, se cair quebra. Jarro não quebra não? Jarro, se cair quebra. Por isso que tem que levar jarro com cuidado, por isso que você tem que levar o seu depósito com muito jeito, porque se cair quebra, certo? E se quebrar, não dá para remendar. Se quebrar, se botar azeite dentro, vaza, certo? Se botar alguma coisa que chame a atenção dentro, bichos entram pelas frechas, porque quebra. Então Timóteo diz para Paulo diz para Timóteo: Timóteo, guarda o teu depósito, porque o que tem dentro dele, se for em vaso sujo, depósito sujo, não prevalece dentro dele. Quando você abrir o depósito, já não está mais lá. E aqui eu parto para a conclusão. Na segunda carta que Paulo escreve, Paulo vai em 2 Timóteo dizendo: Timóteo, já agora um homem instruído, um jovem instruído a ser um pastoreio no meio da casa do Senhor, um jovem a ser um tipo de pastor dentro de sua casa, certo? A não ser um mau exemplo para a família que não é crente, mas ser um exemplo de fé, mansidão, justiça, temor, suportando as aflições, mas sendo exemplo de liderança, sem rebeldia. Eu já disse isso aqui e vou dizer: se tu for um mau filho em casa, não pense que você vai ser uma boa ovelha aqui, porque não vai. Não vai. Agora, se for filho obediente a pai e mãe, tu vai ser obediente a pastor. Vai. Porque tu aprendeu bons costumes. E não foi porque a mãe deixou de ensinar, não. É porque o filho é rebelde mesmo e não dá atenção e ouvidos à mãe. Certo? E aí quer ser boa ovelha aqui, nem que queira não vai ser, porque é princípio. Nem se você quiser ser uma boa ovelha, isso é forte, pastor, sendo um mau filho, você não vai conseguir. Você que está me ouvindo, se você quer ser uma boa ovelha, sendo um mau filho, nem se você quiser, você não vai ser, porque quem faz uma boa ovelha é o dono da ovelha. E se o dono da ovelha perceber que fora do aprisco tu és uma má ovelha, então nem queira ser boa aqui dentro, que não vai ser. Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, por este motivo eu te exorto, desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti. Se existe dom, é para servir. Se existe dom, é para liderar. Se existe dom, é para exercer ministério. Tem 3 coisas que o dom traz. Esqueça disso não. E aqui tem crente cheio de dons aqui dentro. Então está fazendo, agora não está atuando porque precisa despertar.
Tá, Paulo disse a Timóteo: desperte o dom que há em ti. Certo? Isso está no capítulo 1. No 2, Paulo usa 3 figuras dizendo: Timóteo, tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Desperte, fortifique-se, certo? E ele diz: e lembra-te de que Cristo nos meus sofrimentos foi glorificado. Lembre-te dos seus líderes. E ele usa a figura do soldado, do lavrador e do atleta. Para o soldado ele associa ao sofrimento. Para o atleta ele associa a legitimidade da luta, a lutar sem covardia. E o lavrador ele associa ao trabalho paciente. E no final ele escreve dizendo: se perseverarmos, ele vai nos vivificar. Se nós o negarmos, ele vai nos negar. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Para quê? Não é para concordar com a minha infidelidade, não. É para concordar com os princípios fiéis dele, que não tolera, que não vai aceitar, e que por mais permissão não vai, certo, advogar uma causa em que Deus não esteja concordando. Portanto, meus queridos irmãos, no capítulo 2, ele fala do obreiro aprovado, falando para um jovem, e ele diz: lembre-se, procure apresentar-te diante de Deus. Como é seu nome? Raquel? Procure apresentar-se diante de Deus. Como é o seu? Leonardo. Como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. No grego, a palavra do que não tem do que se vergonhar é: não tem motivo para ser repreendido. Se procurar aqui dentro, é um Daniel da vida. Vamos procurar, ele não ora. Não, ele ora, eu tenho visto ele orando. Se procurar na inteligência, ele tem discernimento. É um homem que tem visão espiritual. É uma moça que tem visão espiritual. E ele segue dizendo, e eu quero terminar aqui. Capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Entendimento. Sofre as aflições. Faça a obra de um evangelista e cumpra completamente o teu ministério. 4 conselhos para uma mocidade de ministério, jovem de ministério, homens e mulheres que tenham a chamada, que tenham um ministério, que tenham um dom. Ele disse: seja sóbrio em tudo, ou seja, perfeito entendimento. Sofra as aflições. Não é uma palavrinha, uma dorzinha que vai tirar você daqui. Não, porque você está sendo sustentado, sabe pelo quê? Por pessoas que estão olhando para você e dizendo: eu quero ser como Luísa. Eu quero seguir os mesmos passos de Miriam. Eu quero seguir os mesmos passos de Raquel. Eu quero andar os mesmos passos. Como é seu nome? Oi? Ruth. Certo? Alguém está querendo se apoiar em você, você não está vendo. Sabe quando é que está pesada a caminhada? Sabe por quê? É porque tem muita gente que está se apoiando em você. Às vezes fica tão pesado, é muita gente dizendo: eu vou me apoiar no pastor. Aí pesa, né? Aí pesa. Sabe? Aí dá vontade de quase não andar, né? É muita gente que está de longe dizendo: meu Deus, é uma crente. Ou, eu quero ser do mesmo jeito, eu quero ser assim. Certo? Sofra as aflições. Está aqui um exemplo, né? Sofrendo cada aflição, e Paulo disse: sofra as aflições. A luta virá, sofra as aflições, não corra dela, porque só assim você vai fazer a obra de um verdadeiro ministro. Eu sempre digo, escuta o que eu vou dizer: orar em tempo de luta é fácil, agora cantar na dor é difícil. Orar em tempo de luta, corre para os pés de Jesus, porque para pedir vai. Agora você subir aqui, quando tem todo motivo para chorar, você cantar e dizer letras na sua canção que vai animar e fortalecer tanta gente, e o teu coração por dentro, só Deus sabe. Isso é espírito de liderança, meu filho. Isso é espírito de liderança. Só os jovens que estão aqui fiquem em pé para profetizar sobre sua vida, e eu vou entregar o microfone. Coisa linda isso aqui. Parabéns para vocês.
seja exemplo dos fiéis. Ele não está dizendo seja exemplo dos ímpios, porque para os ímpios você já tem que ser, a advertência é, seja para os mais crentes que tenham aqui dentro, seja exemplo para eles, seja exemplo deles, ou seja, partindo deles, e seja exemplo para eles. Sofra as aflições. Eu sei que é fácil dizer isso. Luta, vem, segura, sofre, porque no final tem recompensa para crente aqui, sabe? Seja sóbrio em tudo, faz a obra que te foi confiada. A obra do evangelista é anunciar Jesus da forma com que foi chamado, e cumpra completamente, sem deixar resto, a tua chamada, o teu ministério. Deus abençoe. Eu profetizo sobre a sua vida. Levante sua mão para receber isso. Eu profetizo sobre a mocidade desta casa uma unção de multiplicação de ovelhas, de discípulos. Eu profetizo sobre esta casa, sobre os jovens dessa igreja, um renovo, uma sabedoria na mente, uma serenidade na visão espiritual, fortalecimento, e que a glória do Deus bendito reine sobre a sua vida, e que seja motivo de glória, de honra e de louvor para o nosso Deus eterno, e de alegria para esta casa, em nome de Jesus. Recebe de Deus essa palavra, recebe para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja fortalecida no homem interior, seja fortalecida no crente interior, que é você e que sou eu, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.